Olá, irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós, amém? Estamos aqui para mais um estudo do Apocalipse. É agora um estudo elaborado pela Igreja Batista em Esmeraldas sobre o Apocalipse, né? Nós estamos aí na nossa última carta das 7 cartas das igrejas de Apocalipse, que está descrito no capítulo 3, os versos 14 ao 22. Isso é o que nós vamos estudar hoje. Antes de mais nada, eu quero pedir desculpa aos irmãos por esse tempo aí sem estar fazendo a aula. A gente estava numa sequência bacana todo domingo, mas eu tive que fazer algumas mudanças aí na minha vida pessoal, né? A pandemia aí também afetou minha área profissional, então essas mudanças requeriram muito do meu tempo, do meu esforço. E como eu já disse aqui várias vezes, esse estudo aqui não é para ser feito pelos cocos, né? É um estudo que está sendo feito com muito esmero, com riqueza de detalhes, buscando fontes, porque é pecado, né, ser um anunciador de heresia, né? Eu não proponho isso no estudo, né? Pode haver discordâncias, desde que sejam discordâncias naturais, de coisas ou irrelevantes, ou coisas que permitem essa discordância por não ter informações suficientes para afirmar A ou B. Mas por descuido, descaso, por mau preparo, não vai ser. Tá bom, irmãos? Então, espero que vocês aproveitem desse estudo. Nós estamos na nossa última carta para depois darmos sequência ao estudo do Apocalipse, do capítulo inteiro. Ok? E vamos lá então, já começando lendo a referência, né, do nosso estudo, que são dos versos 14 ao 22. Né? Então, você que está com a sua Bíblia aí, ou se quiser acompanhar pela tela, Apocalipse 3, dos versos 14 ao 22. E está escrito o seguinte: E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amam. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Já vamos direto para uma análise aí de cada um dos versículos, a começar pelo versículo 14, essa 7ª carta à igreja de Laodiceia. E já é de praxe, a gente sempre pega a cidade, o termo, enfim, para fazer uma análise sobre a cidade, porque isso interfere muito no conhecimento, no entendimento da referência como um todo. E nessa carta eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque afetou bastante, né? Acho que de todas as cartas que nós estudamos aqui, saber a história de Laodiceia, da cidade de Laodiceia, foi uma das que mais interferiu na interpretação mais coerente do restante do texto. Vocês vão entender melhor no decorrer do estudo. Então vamos lá. A cidade de Laodiceia, em outras palavras, significa o povo que julga. Antes, a cidade de Laodiceia tinha outro nome. Ela chamava Dióspolis, que significava o povo de Deus, né? Que significa o povo de Deus. Mas faço uma ressalva aqui que o povo de Deus não é o povo de Deus de Israel, mas sim Zeus, né? Aqui estamos falando de uma cidade que era influenciada pela cultura helenística, a cultura da Grécia, né? Então, este povo adorava a Zeus, inclusive na cidade de Laodiceia tinha um templo a Zeus, né? Mas, olha que interessante, primeiramente, uma questão da localização da cidade,
ela ficava situada a 64 quilômetros de Filadélfia e a 160 quilômetros a leste de Éfeso, que inclusive são uma das duas igrejas que nós estudamos. Veja a proximidade, né, de cada uma delas. E este nome de Laodiceia, como eu ia dizendo, foi o nome dado por Antíoco Epifânio, né, que fez, né, essa alteração em homenagem à sua esposa Laodice. Mas olha que interessante a história. Quando a cidade ela era chamada de Dióspolis, eu acredito que os irmãos tenham um entendimento, uma noção de que só o fato da cidade ter o nome de povo de Zeus já denota a característica religiosa da cidade. Ou seja, o povo era um povo religioso, extremamente religioso. E isso historicamente, arqueologicamente, é identificado nos rastros, né, da história, né, nos escritos, na cultura, naquilo que sobrou de monumentos, enfim. Era uma cidade religiosa. Entretanto, a cidade foi mudada de nome e passou a ser Laodiceia. Bom, esse Antíoco Epifânio, ele era um imperador que dominava as cidades por onde passava com força. Ou seja, ele chegava, causava destruição, escravizava, mudava o nome se quisesse, e ali era uma terra dele agora. Só que a cidade de Laodiceia era uma cidade muito bonita, ou até naquele momento a cidade de Dióspolis, né? E Antíoco Epifânio, ele viu essa cidade e sua esposa Laodice também. E Laodice gostou muito, ela amou a cidade. E aí Antíoco Epifânio, ele se encontrou diante de uma questão. Por quê? Qual que era a questão? Ele não poderia ficar com essa cidade, pegar a cidade de Dióspolis e trocar para Laodiceia à força, com destruição, porque senão ele destruiria a beleza da cidade da qual sua esposa se agradou. Então, se ele chegasse e dominasse conforme ele já tinha costume, ele teria então uma destruição daquilo que sua esposa obviamente não queria que destruísse. A outra opção dessa questão era então ele fazer com que as pessoas aceitassem a troca da cidade, ou seja, aqueles religiosos aceitassem que o nome Povo de Deus fosse alterado por qualquer outro nome, ainda mais o nome da esposa de um homem que nem era da terra, né? Que nem era daquela cidade. Bom, como que ele resolveu esse impasse? Antíoco, ele pegou as suas riquezas e começou a investir na cidade. Começou a criar riquezas para a cidade, cultura para a cidade, criar monumentos, dar uma estrutura para a cidade que ela não tinha. Ele começou a ganhar o povo, em outras palavras, ele começou a comprar o povo, a adular o povo de Dióspolis. E ele fez isso com tal maneira, de tamanho sucesso deu essa ideia dele, que quando ele então sugeriu a troca do nome para Laodiceia, em uma homenagem à sua esposa, o povo aceitou de bom grado, porque o povo já tinha sido comprado. E olha que interessante como que é cômico e uma coincidência, né? O fato de que o nome Laodiceia significa o povo que julga, e antes era um povo de Deus. Por mais que seja ali uma homenagem a Zeus e não a Deus, essa mudança e o motivo da mudança reflete muito também na nossa prática de vida cristã. Por quê? Veja, o povo era um povo inclinado à religião, mas ele aceita trocar o seu título para povo que julga porque ele foi comprado, porque ele aceitou a adulação do mundo. Né? Veja como que só de saber, né, o nome, o estudo, a história do nome da cidade, como que isso já toca, né, na nossa prática de vida, como que a palavra de Deus já fala aos nossos corações. Né? Porque isso, apesar de ser anos atrás, até hoje nós temos essa realidade muito viva no nosso cotidiano. Né? Igrejas que eram para ser reconhecidas como povo de Deus
na verdade, tem carregado a imagem do povo que julga, não é verdade? Então, só no estudo do nome já temos aí uma referência bem forte, né, sobre a nossa prática de vida cristã. Uma outra característica interessante da cidade é que a cidade de Laodiceia, até por esses investimentos pesados de Antíoco, ela se tornou uma cidade rica, e ela era uma cidade rica. Para você ter ideia, ela tinha, lá naquele tempo, já instalada em sua cidade, uma fábrica de lã. Era uma lã escura que, em outras palavras, eles ditavam a moda da época. É igual hoje. Hoje, se você pensar uma cidade da moda, talvez venha na sua cabeça aí Paris, por exemplo. Naquela época, o Paris do mundo seria Laodiceia. Ela ditava a moda, ela tinha essa fábrica de lã, uma das maiores do mundo, inclusive, naquela época, né? Claro, naquele lugar. Uma outra coisa interessante que tinha nessa cidade é que havia ali uma das maiores escolas de medicina oftalmológica da época. Olha que interessante. Lá naquela época já existia uma escola de medicina de oftalmologia nessa cidade. Interessante, né? Então, essa cidade era uma cidade rica que tinha todas essas características que a gente está vendo. Ainda no versículo 14, mais uma vez eu reforço que aquele que está falando com João é Cristo. E nós sabemos disso porque as características aí do verso 14, que ele é testemunha fiel e verdadeiro, o princípio da criação de Deus e etc. Enfim, esses termos novamente denotam que aquele que está dizendo é Cristo. Porque lá no capítulo 1, quando a gente estudou, a gente viu todas essas características se referindo a Jesus Cristo. Ok? Vamos dar sequência. No verso 15, ele diz um dos versículos que um dos mais conhecidos, né, no universo cristão, que é: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera foras frio ou quente. Para conhecimento, e muito interessante, é que apesar que a cidade de Laodiceia era uma cidade rica, igual a gente viu, com uma estrutura fenomenal, a cidade de Laodiceia era uma cidade que tinha um problema com o seu abastecimento de água. Ela ainda tinha esse problema. E a água da cidade, para ser a solução naquela época, né, naquele momento, era ela trazer a água de uma região próxima, uma região de termas, que tinha próximo da cidade de Laodiceia. Só que essa água era uma água quente, né? Uma água que, ao chegar, né, pelos tubos, pelos canos até na cidade de Laodiceia, era uma água que chegava morna. E olha que interessante a analogia que Cristo faz, falando das obras da igreja de Laodiceia, fazendo essa analogia com a água da cidade de Laodiceia, que não era uma água nem fria nem quente. Quem dera foras, né, frio ou quente, porque frio ou quente se tem utilidade. A água fria ou a água quente tem uma utilidade ali diante da questão de beber ou de fazer alguma coisa, né, de alimento, que seja. Agora, a água morna não teria isso. E no verso 16 ele complementa isso dizendo: assim, porque és morno e nem és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. E de fato é esse o efeito que beber aquela água morna de Laodiceia causa. Porque aquela água morna, ela era uma água que, apesar de não ser poluída, né, ela não ser uma água contaminada, ela era uma água que, apesar de limpa, era morna e insalubre. Então era uma água que não dava para ingerir. E essa analogia das características da água de Laodiceia com relação à igreja é que Cristo faz para representar o que eram as obras da igreja para Cristo naquele momento, ou as obras da igreja de Laodiceia. E isso traz uma reflexão muito forte para a gente, porque como anda, né, as nossas obras para com Deus? Como é a sua vida com Deus? Na verdade, essas duas referências do versículo 15 e 16, essa analogia, nos traz diversas vertentes, né, diversos pensamentos relacionados à obra, né, que ele inicia o versículo 15 falando sobre a obra. E como que é, né, a nossa obra hoje, como que é a sua obra no reino de Deus, né? Porque se ela é morna, assim como a água morna de Laodiceia,
essa obra morna, essa obra sem compromisso, essa obra que só acontece quando dá, essa obra que não exige de você dedicação, esforço, que não exige de você nenhum gasto sequer, nenhuma energia sequer, essa obra sua muito provavelmente é morna. E Cristo está dizendo que esse cristão que tem essa atitude morna, ele tem enjoo, ele vomita da sua própria boca. Versículo 17, ele diz algo que, lembra que eu disse lá no início que o estudo da cidade ia nos ajudar muito no entendimento das referências? Olha que interessante. Ele diz, como dizes, né? Ou seja, era algo que a igreja de Laodiceia dizia sobre si mesmo, né? Rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Era este o entendimento da igreja de Laodiceia. A cidade era rica, a cidade ela tinha conforto, ela ditava a moda. Quem nascia em Laodiceia, nascia já dentro de um status, não é verdade? Só que Cristo diz que, na verdade, para ele, aquela cidade era uma cidade desgraçada, que nem eles sabiam, o tanto que eram desgraçados, miseráveis, pobres, cegos e nus. Era uma igreja presunçosa, uma igreja que se achava, né, que era ensoberbecida. Né? Dentro da nossa cultura hoje, com minha pouca experiência, eu vejo que existem essas diferenças. Né? Existem igrejas hoje que lidam com um público bem pobre, né? Uma classe social bem baixa, enquanto outras lidam com um grupo mais rico, um grupo mais abastado financeiramente falando. E não há problema nenhum nisso. Entretanto, a igreja, quando se deixa acreditar que ela vive, que ela é grande, que ela é enriquecida e que ela não tem falta de nada por causa de sua riqueza e de sua abastança financeira, ela está totalmente enganada. Mal sabe ela que ela, na verdade, é uma igreja desgraçada, miserável, pobre, cega e nu. E, como eu disse, olha como é interessante o estudo da cidade, né, de como era a cidade, para o entendimento do versículo. Porque olha só a relação das características da cidade com as características das pessoas desta igreja, dessa cidade. Porque veja só, primeiramente eu disse que a cidade era uma cidade rica, né? Olha só o que Cristo diz, que ela era uma igreja, né, um povo desgraçado e miserável. Ou seja, ele inverte, ele se opõe àquilo que elas acreditam que são. Ah, vocês são ricos? Não, na verdade vocês são miseráveis. Miserável, aqui na tradução grega, em outras palavras, é basicamente a sua própria definição que a gente conhece. Digno de pena. Essa é a substituição mais plausível, né, para o entendimento dessa palavra. E pobre, né, reforçando mais uma vez essa questão da riqueza. Então, desgraçada, miserável e pobre. Ele diz que a igreja é cega. Olha que interessante. A cidade de Laodiceia, que tinha uma das maiores escolas de medicina oftalmológica do mundo, Cristo fala, você é cega. O seu problema, você acha que você tem a solução, você tem uma escola de medicina oftalmológica, você se gaba por isso, mas na verdade você é cega, você não enxerga. E a cidade que era referência da moda, das vestes, da lã, Cristo fala, e você é uma cidade nua. Olha que interessante a relação das características da cidade com as características das pessoas. O que Cristo está falando aqui? Cristo ele bate direto no ponto da vaidade dessa cidade, da presunção dessa igreja, né? Uma igreja que se acomodava, né, que sentia que não tinha falta de nada por causa das suas riquezas, da sua medicina oftalmológica, ela era cega, das suas vestes ela era nua. Muito interessante a relação do que Cristo fala com essa igreja. No verso 18, ele ainda continua dizendo, eu aconselho você, igreja de Laodiceia, que de mim, né, que de Cristo, compres ouro provado no fogo. Esse sim é o ouro que vale a pena. O ouro que passa pelo fogo, né, para que te enriqueças. Ou seja, a riqueza em Cristo, o ouro em Cristo, não é esse físico que traz uma falsa segurança, né, uma falsa ideia de segurança.
né? E roupas brancas. Olha só, a lã daquela época, como eu disse no início, era uma lã escura, né? Isso, inclusive, é o que fazia a moda da época. E ele está dizendo, não, em mim, em Cristo, você encontra vestes brancas, puras, né? Para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Né? Então, olha o que Cristo está fazendo aqui, uma relação novamente àquilo que os moradores de Laodiceia valorizavam, né? Se acomodavam com o que realmente eles deveriam valorizar. E no fim ele diz que unge os teus olhos com colírio para que vejas. Mais uma vez batendo na tecla da questão daquilo que eles colocavam a sua força, eles detinham toda a sua segurança e estabilidade em coisas terrenas. E Cristo vai falar, não, você não deveria estabelecer a sua confiança, a sua segurança e estabilidade no ouro, na riqueza dessa cidade, mas sim na minha riqueza. Não nas vestes da lã escura e cara e rara da sua cidade, mas sim nas roupas brancas, nas minhas vestes, porque as minhas vestes tampam a sua vergonha, a sua nudez, né? E também que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas o que realmente é necessário ver, né? Porque você, na verdade, é uma igreja cega que acha que através da sua medicina oftalmológica que você consegue ser a pessoa que mais enxerga bem nesse mundo, quando na verdade vocês são cegos. Né? Veja que, em outras palavras, na nossa prática cotidiana de igreja, aqui a mensagem é forte com relação a pessoas que deixam a sua estabilidade, a sua vida à mercê do material, daquilo que é mundano. Né? As pessoas que se acomodam, né, naquilo que é terreno, né, na riqueza, na vaidade, no status. E você que está me ouvindo agora e se identifica com isso e se enxerga no meio desse antro de vaidade, a mensagem de Cristo é de repreensão, né? Ele está repreendendo essa atitude. E quando nós nos colocamos diante da palavra de Deus, ou de qualquer pessoa que aponta o dedo para a nossa cara, onde nós que nos achamos os tais, por causa de N coisas que nós possuímos e que temos, e nós então ouvimos da boca de Deus, ou da palavra de Deus, ou de alguém que está nos repreendendo, que nós na verdade somos miseráveis, pobres, cegos e nus, nós normalmente não gostamos de ouvir isso, né? E aqui Cristo está repreendendo e castigando, mas ele diz que faz isso porque ele faz isso a todos que ele ama. Então, se você está sendo disciplinado por essa palavra de hoje, por esse estudo de hoje, eu quero que você saiba que se Cristo está fazendo isso com você agora, é porque ele te ama. Então, seja zeloso, zele pela sua vida, zele pela palavra de Deus e arrependa-te. Se arrependa de estar estabelecendo a estabilidade da sua vida no material, né? No status, na vaidade, e não em Cristo Jesus. Né? Veja que em Hebreus 12:11 reforça isso. E na verdade toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Em outras palavras, pode parecer ruim as palavras que você está ouvindo agora nesse estudo. Pode ser dura ao seu coração. Mas depois gera, se você exercitar a disciplina, um fruto pacífico de justiça. Você chega a um status que você não tinha e não chegaria se você não fosse disciplinado. Ok? Verso 20 ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. É consolador, depois de ter tomado toda essa disciplina, essa cajadada, saber que independente de tudo isso, independente de todo esse nosso podre conhecimento, desse ser miserável que somos, Cristo está disponível para nós 24 horas e em qualquer lugar. Ou seja, ele está nos falando, a voz dele está sendo dita neste estudo. Não é a voz do Luiz,
É a voz de Cristo que está sendo dita através desse estudo no seu coração, na sua vida, que só você sabe onde você tem estabelecido a sua estabilidade, onde você tem se acomodado. E aí então Cristo está dizendo que é nele que você encontra esse alento, essa estabilidade, e não nas coisas do mundo. E ele está disponível para você se arrepender a qualquer momento. E ele ceará conosco, né? A palavra cear, né, significa a melhor refeição do dia. A nossa melhor refeição, nosso melhor alimento, nosso melhor momento do dia é com Jesus. Então, nesse estudo, até o momento, no verso 20, a gente vê que as palavras de Laodiceia, para a igreja de Laodiceia, são muito importantes e relevantes para aquela igreja e para nós nos dias de hoje. Né? Uma palavra eterna, que é a palavra de Deus. Né? Ela está falando conosco e nos mostrando, olha, é vaidade. Se nós estamos estabelecendo, nos apoiando nas riquezas materiais, no status e na vaidade, nós estamos equivocados. Nós, na verdade, somos os mais miseráveis se pensamos assim. Porque essas coisas todas acabam. E quão propício é ouvir isso no meio de uma epidemia. Né? Não sei quando você vai ouvir esse vídeo, mas estamos no meio de uma epidemia em 2020, no coronavírus. E essa epidemia mudou a rotina de muitos. E para muitos, as palavras do estudo na igreja de Laodiceia estão sendo muito reais e muito necessárias. Porque se alguém se colocava toda a sua estabilidade de vida nas coisas materiais, agora, nesse momento, tem reparado mais ainda que essas coisas todas são pó diante de Deus. Porque uma epidemia pode acabar com suas riquezas, pode acabar com suas vestes, com seu padrão de vida, com tudo o que você acredita que dá a sua estabilidade. Mas aquele que se apoia em Cristo pode ter certeza que não vai ser decepcionado e que não será destruído por uma epidemia ou por qualquer outra coisa. Ele está conosco 24 horas, ele está falando conosco, ele está à porta batendo na sua casa e você, se abrir, pode ter certeza que a melhor refeição do dia, que o melhor momento do dia será com Cristo na sua vida. No verso 21, ele diz: ao que vencer, lhes concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Foi isso que Cristo fez. Né? Para aqueles que têm ainda a imagem em sua mente de um Cristo na cruz, crucificado, apanhando, humilhado, lembre-se que essa imagem é passada, porque essa imagem foi necessária, mas ele ressuscitou. Ele está agora sentado no trono. O que eu quero dizer é que, independente da situação que você está, essa imagem que se tem de você hoje, a imagem que ele vai nos passar, na verdade, é a mesma dele hoje. É a imagem de alguém que está sentado no trono de Deus, no trono com ele, ao lado de Deus. Não é verdade? Que privilégio! Eu, inclusive, fiz uma relação, como essa é a última carta que nós estamos estudando, das 7 cartas do Apocalipse. Eu fiz uma relação de todas as promessas que ele fez para aqueles que vencerem. Em cada uma das cartas ele fez uma promessa. Ele disse que aquele que vencer vai comer da árvore da vida, vai ter a coroa da vida, vai recebê-la, né? Vai comer do maná, vai receber uma pedra branca, aquele significado de intimidade, né? Não sei se vocês lembram. Vai ter poder sobre as nações, ter a estrela da manhã, vestido de vestes brancas, ter seu nome confessado diante do Pai, não ter seu nome riscado no livro da vida, será a coluna do templo, terá em ti escrito o nome de Deus, da cidade de Deus, que é a Nova Jerusalém, e do novo nome de Cristo, e se assentará com ele em seu trono, que é essa última promessa que lemos para a igreja de Laodiceia. Quantas promessas! E eu tenho certeza que ele é fiel para cumprir todas elas. Né? Cola isso, né? Copia isso e cola isso em algum lugar visível todos os dias, para você lembrar que tudo isso se cumprirá para aquele que vencer. Tudo que nós batemos aqui em cada uma das 7 igrejas, nas vaidades, na estabilidade em coisas terrenas, na falsidade, no amor frio, em tudo que nós falamos de todas as cartas, vença tudo isso, porque essas são as promessas para aquele que vencer.
tá? Versículo 22, relembrando aí o que nós sempre temos na última parte de cada uma das cartas, é que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, que novamente reforço, não é uma observação literal, mas sim significa aquele que der ouvidos, que der atenção àquilo que o Espírito Santo diz às igrejas, ou em termos práticos, a nós mesmos. Amém? Bom, irmãos, em outras palavras, tudo aquilo que nós estudamos nas 7 cartas, as mensagens das cartas do Apocalipse, apesar delas serem endereçadas a específicas igrejas, elas são, na verdade, uma mensagem eterna, que serve para todos os cristãos em todos os tempos. E a pergunta que eu deixo no findar deste estudo, dessa parte do estudo, é: qual delas mais falou com você? Então eu espero que Deus tenha falado com você nesses estudos e que você coloque em prática, porque nós vamos dar sequência aos estudos e nós estamos vivendo um momento que nos lembra, que nos relembra sobre o Apocalipse. É importante lermos e entendermos, e acredito que até o momento os irmãos já tenham notado que mais do que uma mensagem de um livro que fala sobre eventos específicos dos últimos dias, é um livro que nos traz esperança, que nos traz disciplina, que nos traz correção, que nos traz um renovo para saber que aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, ele é fiel nas nossas vidas, ele vai cumprir as promessas que prometeu, ele vai voltar, vai buscar a sua igreja. Amém? Esse foi mais um estudo do Apocalipse. É agora? Vejo vocês no próximo estudo, na próxima semana. Beleza? Um abraço, Deus abençoe. Tchau, tchau.